Escritora, atriz, roteirista, produtora de cinema e de televisão, Bruna Lombardi é a convidada de hoje do Persona em Foco. Para entrevistá-la, temos dois profissionais com extensa carreira na televisão. O dramaturgo e novelista Carlos Lombardi. Eu conheci a Bruna na Tupi porque eu estava estreando em novela, escrevendo uma novela, e ela estava começando a gravar uma que entraria no ar, né? Fomos todos pegos de surpresa pelo desabamento da Tupi, mas eu conheci, cruzei ali, todo mundo brincava porque era o nome, então ela naquela época começou uma brincadeira de me chamar de primo. Ela é encantadora. E o diretor de TV, Atílio Ricó. É assim, a emissora resolveu fazer uma novela chamada Aritânia. E nós tínhamos que ir para lá. Foi um lugar que representava onde estavam os índios e tudo. E aí, antes de irmos, claro, teve as reuniões para conversar, isso, aquilo, e aí que eu conheci a Bruna. E aquele trabalho foi para nós um prazer enorme. Era uma coisa que as televisões não iam tão longe para fazer, ou melhor, se iam para Paris, iam para não sei aonde, e nós fomos para o meio do mato, sabe? Então foi uma coisa assim muito bacana. Não acredito! Nossa, como é possível? Saudade. Ai, não acredito! Sempre aparece. Ai, não acredito! Alguém está assim, Que eu não vejo também há 1000 anos. Vai comer. Quanto tempo! Prima. Mais linda aquela foto, eu amo. Bruna Lombardi. Pronto, hoje é um momento muito raro. Nós temos aqui no Persona em Foco 2 Atílio e 2 Lombardi. Isso não acontece sempre. Carlos Lombardi, por favor, você começa? Começo. Cara prima. Opa! Bruna Patrícia Maria Tereza Romilda Lombardi. O Romilda é antes. Romilda é antes? É Bruna então fala você na hora. É Bruna Patrícia Romilda Maria Tereza. Isso é nome de realeza. Tá? Então, de onde saiu esse nome todo? Ah, esse nome todo, minha mãe e meus pais, né, acharam que aquela criança ia ser várias pessoas na vida, que era bom ela ter um monte de nome. Um nome para cada. Um nome para cada personalidade, um nome para cada tarefa, para cada função. E eu que sempre gostei, me dava trabalho quando era criancinha, porque chegava na escola, todo mundo me ridicularizava, sofri muito bullying por causa do nome. Até as professoras falavam assim: quem é essa? E eu ia lá morrendo de vergonha, né? Porque já era difícil chamar Bruna, só a Bruna, por incrível que pareça. Hoje o Brasil, graças a Deus, é cheio de Brunas. E muitas até as mães falam: eu homenageei, foi uma homenagem para você e tal. Eu fico super honrada. Mas quando eu era criança, no Brasil não tinha Bruna. Ninguém praticamente entendia meu nome e eu me sentia assim uma pessoa fora do mundo, sabe? Me sentia assim um pouco alien, um pouco de outro planeta. Aliás, fala um pouquinho dos seus pais. Do que eles trabalhavam? Meus pais, eu tive muita sorte, assim, um privilégio de vir de uma família de arte. Meu pai, diretor de cinema, fotógrafo de cinema, ganhou prêmio, veio para o Brasil convidado. Ele trabalhava em Roma, trabalhou com Fellini, Rossellini, Vittorio de Sica, um ambiente de trabalho muito interessante no Cinecittà. E minha mãe é atriz, os dois se conheceram no set de um filme. E meu pai veio convidado por todo um trabalho que ele tinha feito, assim, um reconhecimento mesmo de trabalho, e ele veio com um grupo que veio para estimular o cinema e construir a Vera Cruz. E ele se apaixonou pelo Brasil e ficou.
isso já nos anos 50. Então, foi muito bom, porque eu era a primeira brasileira da família, né? Meus pais vieram de fora e ao mesmo tempo, na minha casa, era uma casa assim, muito artística. Meus pais me ensinaram desde muito cedo a leitura, o prazer dos livros, a discutir grandes temas, as perguntas, assim, as conversas, né? Frequentada por outros artistas de várias atividades diferentes e tudo sempre questionamento sobre a vida e como, assim, uma certa filosofia de vida e bons valores e como a gente deveria fazer as coisas certas. E isso foi para mim uma direção no mundo, me deu um norte, me orientou profundamente para ser tudo que eu sou. Maravilha. E quando você descobriu que ia ser artista? Eu não descobri assim, vou ser artista. Eu fui tendo todo tipo de pequenas e grandes manifestações, porque eu comecei a escrever muito cedo na minha vida, que aliás foi a primeira coisa que eu fiz, mas ao mesmo tempo eu fazia um teatrinho dentro de casa, assim, com as cortinas, com as vizinhas, com todas as minhas amigas e tal, eu dirigia, eu escrevia a peça, eu dava os papéis, eu interpretava, mais ou menos tudo que eu faço hoje. Quer falar, não pago aquele até monte hoje. de gente, né? Mas era engraçado, porque às vezes a gente era muita coisa de improviso, né? E às vezes uma delas parava assim a coisa e ela falava assim, e agora? O que eu falo? Eu falo assim, qualquer coisa, mas não para. Igual teatro mesmo, né? Então é uma coisa que nasceu muito espontânea dentro de mim. E assim como nasceu muito espontâneo o exercício, o ofício de escrever. E desde muito pequenininha mesmo, quando, assim, estou te falando de 7, 8 anos de idade, no colégio, eu comecei a escrever e eu escrevia redação para as outras colegas, minhas amigas, todo mundo me pedia, faz a minha, e eu falava assim, um chocolate. Aí eu ia trocando por algumas coisas e fui me profissionalizando assim, ganhando uns bombons, ganhava um chocolate, ganhava isso aqui, e fazia redação para todo mundo, e assim eu exerci a profissão que eu viria a ter. Meu primeiro cachê foi uma bola de capotão. Olha aí, tá vendo? Fazendo redação para colega. E você sabe que o primeiro cachê profissional que eu recebi como escritora foi um cheque, foi uma das maiores emoções que eu tive na minha vida, vendi poemas através de um amigo jornalista meu, e ele mandou para os Estados Unidos, para uma faculdade, uma revista literária de Nova York, e eles adoraram, publicaram e pagaram, mandaram um cheque de $400. E eu fiquei, era tanto dinheiro para mim aquilo, e realmente se eu não precisasse tanto do dinheiro, eu ia emoldurar o cheque. Com certeza. Pois é. Dentro disso, quantas capas de revista você fez? Não tenho a menor ideia, nunca contei, mas muitas. E você estava preparada para esse sucesso? Ai, que essa pergunta é complicada. Eu acho que eu tive uma sorte na vida de não perceber o sucesso. Eu não me dei conta dele. Eu acho que eu não me dou muito conta dele. Você estava no meio dele, né? Eu estava no meio dele e eu estava muito envolvida com o trabalho que eu estava fazendo naquele momento. E aquela dedicação, aquilo que eu fazia, essa vontade de fazer melhor, de distribuir mais, de buscar uma excelência, de ser mais inclusiva com as pessoas, fazerem elas participarem, etc. Aquilo era para mim muito envolvente. O sucesso em si, que de fato eu percebo que eu tenho uma trajetória feliz e de sucesso, mas ele era uma consequência muito natural, muito espontânea. Ele não era e nunca foi na minha vida a minha meta. Eu vou fazer sucesso, vou ficar famosa, vou ganhar dinheiro. Não foram as minhas metas, não são as minhas metas até hoje. Nunca
meu sistema não age assim. O meu sistema age, eu vou fazer um trabalho que eu acredito por instinto, por excelência, pela busca, por uma série de questões. E, claro, que eu quero que esse trabalho tenha uma remuneração legal, eu quero poder sobreviver do que eu faço, eu quero amar o que eu faço, gostar do que eu faço, ter esse luxo, né, de fazer o que eu gosto, gostar do que eu faço, que esse é um grande luxo, e trabalhar feliz, porque se você pensar, a gente passa o maior número de horas da nossa vida trabalhando, então é bom que a gente trabalhe feliz. E como é que surgiu a ideia do seu primeiro livro? É porque eu escrevia muitos poemas. Foi o ritmo dessa festa? No ritmo dessa festa. No ritmo dessa festa foi o meu primeiro livro, eu tinha esse acúmulo de poemas, eu mostrei para alguns amigos, os amigos adoraram, eu já tinha o livro pensado na minha cabeça, tinha o título, tinha tudo, já era uma coisa assim muito clara do que eu queria fazer, consegui editora, eu mesma idealizei a capa, e aí o resto foi uma sequência de milagres e surpresas, assim, porque o primeiro milagre foi esse amigo meu, que era o Carlito Maia, querido, muito querido, ter mostrado para o meu ídolo mor na época, que era o Chico Buarque ter adorado e ter feito o prefácio sem sequer me conhecer. Então, foi uma série de coisas assim que aí todos os grandes pensadores, intelectuais, gente que eu admirava muito, né? Ferreira Goulart, Drummond, Vinícius, Clarice Lispector, Rubem Fonseca, enfim, uma série de grandes autores que eram nomes enormes. Eu era uma criança praticamente, e aquelas pessoas, aquelas figuras, lerem e elogiarem, aquilo para mim foi assim, entrar num paraíso, num mundo novo. E a partir daí foi um caminho natural. A produção me deu um dado que eu precisava conferir com você. Tá. É verdade que quando leram os originais do seu livro, sem o seu nome nele, acharam que ele tinha sido escrito por um homem? É verdade. É verdade, eu pensei assim, eu falei, que interessante, o cara depois me contou, né, porque era julgado por uma comissão, né, para ver se publicava ou não e tal. E essa comissão era feita por grandes jornalistas, escritores, autores e tal, e tiraram o nome para não influenciar ninguém e tal, e os caras fizeram todos as anotações, anotações e tal, como se fosse um cara. Falaram assim, não, ele é isso, ele é aquilo. E aí comentaram que não era um homem. E eu achei muito engraçado, achei um pouco machista, na verdade, né? Hoje você tem mais de 10 livros escritos, certo? E você escreve todos os dias? Hoje eu escrevo todos os dias porque eu estou escrevendo a série, né? Então, e a rede, e os blogs, e as redes sociais. Então, realmente eu escrevo todos os dias. Trabalho e mais trabalho. Trabalho e mais trabalho. Bruna, o primeiro depoimento que nós temos para lhe mostrar é justamente de um escritor que acompanha a sua carreira, acho que desde sempre. Olha só. Bruna Lombardi. Sabe o que eu me lembro e que eu quero falar? Daquele momento em 70 e poucos, eu acho que foi 76, foi aí que eu soube que você fazia poesia. No ritmo dessa festa, foi o primeiro, você era uma sensação, evidente. Você tinha sido e ainda era, naquela altura, uma modelo famosa. Sua carreira foi uma coisa incrível. Sempre você enfrentou todos os desafios, sempre. Acompanhamos, a gente veio. Chegamos até aqui e você viu que eu entrei na Academia Brasileira? Eu gostaria que você fosse lá. É uma cantada em público, para que você vá. Mas é que essa amizade nossa é muito sólida. É daquelas amizades que a gente aparece e desaparece, aparece e desaparece. Você, quando quer, você entra em evidência, quando você não quer, você não entra. Você não tem aquela ânsia da celebridade de aparecer a todo momento, a qualquer momento. Eu nunca vi um selfie teu. Nunca vi. Então isso eu acho que é o grande registro da tua modernidade, da tua
como se diz, a sua integridade. Olha que linda essa vida, esse tempo que a gente viveu. O tempo agora está meio difícil, mas a gente vence. Não deixemos que roubem a flor do nosso jardim. Não deixemos que cortem a nossa voz. A nossa voz é o que nós temos. Beijo, Bruna. É maravilhoso, é tocante. Primeiro que ele é um cara que eu admiro extraordinariamente. Ele é um grande escritor, grande autor. Eu me lembro quando ele publicou o Zero e arrebentou o mundo. E Inácio de Loyola Brandão é uma das pessoas mais lúcidas, mais interessantes do nosso cenário, assim, intelectual. E ele é um cara inquieto, um cara que busca constantemente em tudo que ele faz e conhecê-lo, exatamente, eu menina, eu era mascote dessa turma toda e a gente já lançou livro junto e a gente tem essa troca permanente que, como ele diz, é uma amizade que a gente pode ficar um tempo sem se ver, muito tempo, e no dia que se encontra parece que se viu ontem. Eu acho que a grande força da amizade é essa, não importa o tempo e o espaço, importa o instante da liga que explode coração sempre. Muito bem, nós vamos dar uma paradinha ao nosso primeiro intervalo, é bem rápido, voltamos já já com o Persona em Foco. Que legal! Continuando o Persona em Foco, hoje nós temos aqui o Carlos Lombardi e o xará Atílio Ricó como entrevistadores da nossa convidada especial, Bruna Lombardi. Um ano depois do lançamento do livro, você estreou na televisão, não foi? Foi. Como é que você foi para lá? Como é que eu fui para lá? Eu fui convidada. Eu fui convidada pelo Boni. O Boni me chamou não só para estrear na televisão, mas para ser protagonista de uma novela. Do nada eu fui virar protagonista romântica da novela. Não é? Sem lenço, sem documento, exatamente. O Boni que me chamou. Bruna, nós temos um depoimento para você, enviado por celular, por um companheiro seu dessa novela, Sem Lenço, Sem Documento. Bruna Lombardi, minha amiga, eu amo você. Eu tive a honra de fazer com você Sem Lenço, Sem Documento e Memórias de um Gigolô, com a direção do nosso querido Walter Avancini. Bruna, eu faço parte da sua família. Eu amo o Richelle, o Kim, você. E eu acho, Bruna, que um país que tem Bruna Lombardi é meio caminho andado, minha querida. Respeito, amor, carinho, tudo por você. Eu te amo, Bruna. Um beijo. Olha, primeiro, eu te amo muito, muito também, muito, muito, nem muito, é assim. Agora, eu preciso contar uma história, porque, assim, era meu trabalho de estreia na televisão. Eu não conseguia trabalhar, porque o meu parceiro de cena era o Ney Latorraca. Eu só conseguia dar risada. O Ney Latorraca é a pessoa mais engraçada ao vivo, assim, no dia a dia, que eu conheço. Não tem nada parecido. O Ney mora aqui no meu coração. O dado que me deram é que depois de Sem Lenço, Sem Documento, você fez Aritana, dirigida por aquele Atílio, não confundir com aquele Atílio. O que foi? O que foi diferente? O que esse trabalho mexeu com você? O que é engraçado, né? Assim, eu não sei quantos anos que eu não vejo o Atílio, mas tem algumas décadas. Sim. E ontem, por acaso,
eu e o Ri falamos do Atílio, do nada, do além. Então, a vida é uma coisa misteriosa. A gente recebe e está sintonizado, tem uma antena ali lidando com altas vibrações do universo e a gente pega, a gente capta esses sinais se a gente está atento. Eu tenho muita, muita certeza disso. Como é que a gente foi falar nele e hoje eu encontro com ele aqui. Mas essa novela Aritana... foi muito interessante, porque eu voltei para São Paulo, né, do Rio, onde eu estava gravando, voltei para São Paulo e quis dar um tempo. E a Ivani Ribeiro me ligou infinitas vezes, assim como toda a direção da Tupi, etc., todo mundo, para me convidar para fazer essa novela Aritana. E eu devo ter dito não, assim, umas 300 vezes. Eu falei, eu não vou fazer, muito obrigado pelo convite, eu me sinto honrada, mas eu não vou fazer, é minha última decisão, eu não vou fazer. E disse não, ou seja, eu tinha dito não para esse trabalho. Era um trabalho que eu tinha recusado fazer. Um belo dia, a própria Ivani me liga e fala assim para mim, Bruna, eu vou usar um último argumento. E esse último argumento eu acho que vai ser infalível. Ela era também uma mulher muito esperta. Nossa, muito esperta. Inacreditável. E ela disse assim, vai ter uma viagem para o Xingu e você vai ficar morando na aldeia dos índios. Foi. Parou tudo. Eu falei, na aldeia dos índios, ela disse assim, Camaiurásio Alapitis é uma aldeia absolutamente assim, intocada, as pessoas têm dificuldade de chegar, tinham acabado de fazer a demarcação das terras indígenas, para você conseguir ir para o Xingu, você precisava de... Era dificílimo, era praticamente impossível ir para o Xingu. Você precisava de autorização dos irmãos Vilas Boas, a quem o Brasil deve muitos. Se existe esse país como ele é, essa mata virgem, essa natureza maravilhosa, os irmãos Vilas Boas são absolutamente responsáveis por isso. Assim, uma homenagem do céu para eles, a natureza agradece esses homens e todos os povos indígenas também agradecem. A hora que ela disse, tem essa viagem proibida, clandestina para você fazer, uma equipe pequena, eu falei, eu vou. Eu vou, eu mudei assim na hora, falei, eu vou. Aí, obviamente, eu quis saber quem era o cara que ia ser meu parceiro e tal. Aí me mostraram uma fotinha do Ri, assim. 3x4. 3x4, que eu não conhecia o Ri, tá? Não sabia quem ele era. Quando eu vi essa fotinha, eu falei, uau, é muito gato, eu vou mesmo. Aí embarcamos naquele aviãozinho bandeirante, pequenininho, só uma turma minúscula, e chegou aquela natureza exuberante. Eu parecia que eu tinha descido no paraíso. Éramos pouquíssimos e a gente vivia uma vida de índio, né? De índio, era assim, selva, selva, selva. Não tinha nenhum luxo, nada, não tinha nada. Era como você estivesse morando na aldeia mesmo. E eu e o Ri, eu vejo aquele cara que eu não conhecia, os dois de biquíni, assim, eu de biquíni, né, ele de vestido de índia, aquelas índias maravilhosas, aqueles índios lindos, todos aqueles enfeites, aquela natureza, milhões de borboletas amarelas, aquela lagoa de águas cristalinas, quentes, aquela exuberância de mata virgem. Eu falei assim, gente, eu morri, estou no paraíso, não é possível. Aí eu tinha que me apaixonar, me apaixonei, por sorte, ele também. E você imaginou que ia durar até hoje? Nunca, né? E não sei se você sabe, não sei se eu te contei, mas naquela época, e lá, um dia o Aritana verdadeiro se aproximou de mim e disse assim, quantas índias que você quer para você me dar a Bruna e você fica com as índias e leva para o teu país? E para eu falar que você não me pertencia, foi duro, ele não queria acreditar. Falei, não vou, não posso, não tem jeito. Mas ele estava apaixonado por você, o Aritana também. Ai, meu Deus, quer dizer que se eu pertencesse, você vendia, né? Já dependendo do preço. Dependendo das índias, né? Quantas? De volta à Globo, você participou de várias novelas. Louco Amor, Roda de Fogo, O Fim do Mundo. Os trabalhos mais importantes, por isso estamos citando. E o belíssimo Grande Sertão Veredas.
Como é que foi encarar a responsabilidade de interpretar Diadorim, uma das maiores personagens da literatura brasileira? Pois é, eu nunca imaginei, né? Sou super fã do Guimarães Rosa, tinha lido e reli inúmeras vezes para estudar. E o Avancini foi muito ousado, ele era um visionário, um alucinado. Quando ele me convidou, eu nem acreditei, falei, mas eu, um homem e tal, mas tá meio aquela coisa, né? Tem no meu destino essa ideia de grandes aventuras e de enfrentar grandes desafios. E eu entrei naquele sertão como se eu fosse de lá desde sempre. E o período que eu passei lá, eu passei 3 meses no sertão, escrevi até um livro que chama Diário do Grande Sertão. Mas o período que eu passei naquele lugar foi também uma descoberta, um lugar assim que entrou dentro da minha vida, como o próprio Guimarães diz, o sertão é em toda parte, porque o sertão é dentro da gente, né? E onde você vai, você carrega aquilo. Eu sou intimamente ligada e para sempre apaixonada pelo sertão. Bruna, 2 grandes atores, parceiros seus em vários trabalhos, capricharam numa mensagem para você também, olha só. Oi, Bruna. Que bom falar com você. Que saudade. Há quanto tempo que a gente não se vê e não se fala? Você, Glória e Vera Fischer foram as 3 mulheres com as quais eu mais trabalhei na minha vida. Nós fizemos bons trabalhos juntos. E, dentre eles, eu destaco Roda de Fogo. Eu quero que ele chame Renato. Renato. Mas nós fizemos um outro trabalho que foi muito marcante, que eu acho que foi o mais importante da sua carreira, que foi Grande Sertão Veredas. Foi lindo o seu trabalho. Diadorim, ô Diadorim. Eu estou me lembrando, Bruna, de grandes momentos que nós vivemos no Grande Sertão Veredas. Que belos momentos a televisão nos deu com aquela minissérie. Tem um particular que eu careço contar ao você que esconder mais não posso. Tô escutando, fala. Eu não me chamo Reinaldo de verdade. E você tão frágil, tão doce, tão menina, pequena, mata o urso. Você me matou. E com isso nós nunca mais trabalhamos juntos. Que você tenha muita alegria, muita felicidade, que essa família continue assim, produzindo como vocês estão produzindo, com a mesma alegria, com a mesma determinação de sempre. Um beijo grande para você, querida. Tudo de bom. Saudades. É um privilégio você poder ver 2 grandes atores com quem eu dividi tantas vezes assim, esses momentos de troca, de compartilhamento. É difícil descrever o que é trabalhar com gente tão bacana, tão talentosa, companheiros assim, tão próximos. E não é à toa que eles são quem eles são. E imagine, como disse o Tarcísio, a gente nunca mais trabalhou, como foi difícil para mim ter que lutar com ele, que é o dobro do meu tamanho, em todos os sentidos, e o Diadorim enfrenta, né, o cara e consegue mesmo matar. Então a gente tem essas passagens, essas histórias, essas coisas que sempre vão marcar a nossa vida. Eu agradeço muito tanto Tony Ramos quanto Tarcísio Meira de participarem aqui, de me mandar essa mensagem. Muito, muito obrigada, de coração. Vocês são lindos, atores que eu amo. Obrigada. Voltando à literatura, um dos seus últimos livros, Clímax, você fala em mulheres que se enforcam, pulam da janela, etc. Bruna, é tudo ficção ou você se inspirou em alguns casos reais? Puxa, eu me inspirei, sim. Inclusive, um dos poemas é dedicado
a uma colega nossa, querida, que eu sempre gostei muito e também nem vi tanto assim, mas que um dia se foi, que é a Ariclé Pérez. E um dos poemas é dedicado a ela. E tem um ponto do livro, o livro passa por vários temas, né? Ele é bem abrangente dentro do universo feminino. E ele vai da sensualidade, da intimidade, dessa coisa da mulher muito, assim, com essa particularidade das revelações de uma mulher. Ele vai disso até os momentos de loucura, da mulher que perde a cabeça, da mulher que perde o senso, o juízo, e da mulher mais fraca, daquele momento triste. Então, como toda dramaturgia, embora seja um livro de poemas, mas ele tem uma linha, ele tem um arco, ele passa por esse momento em que as mulheres enfrentam a solidão absoluta e algumas vão sucumbir a isso. E são poemas mais doloridos, mas ao mesmo tempo que mostram um voo, né? E, enfim, tem um momento sensível, eu acho que é um ponto importante para as mulheres e para os homens lerem, para a gente se compreender mais, para a gente ter mais delicadeza uns com os outros, porque são momentos delicados. Vamos falar um pouquinho de teatro? Então vamos. A sua primeira experiência profissional nos palcos foi Mocinhos e Bandidos. E já de cara com Fauzi Arabia. Como é que foi sua experiência com o mestre Fauzi? Pois é, Fauzi é outro mestre grande com quem a gente trabalhou muito, muito tempo, num exercício de muito mergulho. Nós trabalhamos durante meses e Mocinhos Bandidos era o resultado desse convívio, desse grupo. Era um trabalho de grupo com orientação do Fauzi, cada um trazendo seus questionamentos. E era um momento muito interessante, assim, um momento em que o Brasil olhava para si mesmo, discutia grandes temas, procurava grandes respostas. E era um trabalho muito livre, muito libertador, um trabalho artístico muito... com voo, assim, sabe? Com uma busca de compreensão maior do ser humano. E foi um trabalho que eu amei fazer. O Fauzi foi um amigo a vida inteira, um cara que eu admiro muito. E durante muitos anos a gente continuou sempre muito próximo, mesmo com aquela coisa dos amigos. Às vezes a gente não se via. Aqui, pelo que eu entendi, temos que falar de teatro mais um pouquinho. Mas agora, sob o ponto de vista da atriz. Tem Cloud9, tem Numanice, Eu Te Amo e Cyrano de Bergerac. O que é diferente para uma atriz fazer Cloud9 e Cyrano de Bergerac? Como a abordagem é a mesma ou é diferente o processo? No seu caso. Claro, não, eu acho que todos os trabalhos são diferentes. A gente cria um personagem a partir do material e a partir de um universo. Né? Você é um autor também, você sabe que a primeira coisa que a gente cria é um universo. Né? Você tem que entrar naquele mundo e embarcar e compreender os dogmas, compreender o que significa aquilo que você está dizendo exatamente. E você viver uma peça period, né, de época, e você viver... Na verdade, as peças, cada uma tem as suas características. E eu acho que o interessante é você achar o tom, porque eu sempre gosto muito do humor, eu adoro humor é uma coisa muito íntima para mim. Eu acho que o humor tem que ser sempre um alerta na vida da gente e ver o ator, ele tem que ver aonde que ele pode brincar um pouco, e em vez de acreditar muito naquilo como um drama, porque o ser humano brinca em praticamente todas as circunstâncias, o ser humano sabe brincar. É to play, né? Exatamente, é to play. Nós fomos buscar o depoimento de 2 atores que estiveram com você dos palcos. Vamos ver o que eles dizem, né? Oi, Bruna, que saudade daquele nosso camarim do Numanice, lembra?
Miguel Ramos, você e eu. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante. Tinha o Flávio Galvão, Everton de Castro, a querida Ana Mauri e a querida Célia Helena, lembra? Eu estava meio deprimido, meio mal, mas você me estimulava. Você e o Richelli foram maravilhosos comigo. Lembra da peça? Nunca entendi essa peça. Ela se passava numa colônia inglesa na África, há muito tempo atrás, e depois em Londres. E eu discutia com o diretor, dizendo que devia ser numa colônia portuguesa e depois em Lisboa, lembra? Bruna, querida, que saudade, quanto tempo. Outro dia mesmo estavam falando desse espetáculo maravilhoso que nós fizemos juntos, Cyrano de Bergerac, 1985. Só podia ser você para fazer a Roxane e fez maravilhosamente. É um espetáculo que ficou para sempre no meu coração e eu tenho certeza no coração de todo mundo que viu. Bruna, que saudade de você. Um beijo. Faz tempo, né? Vamos ver se a gente repete a dose. Beijo. Né? Não, vocês conseguiram, assim, depoimentos de pessoas muito maravilhosas, muito queridas. Um prazer enorme dividir o palco com esses dois. O Paulo Betti é, assim, um companheiro daqueles que você segura todas as ondas. Ele segura com você e você segura com ele. A gente era super cúmplice de bastidor, sempre foi. E a gente, qualquer problema, sofrimento, como ele falou, a gente se apoiava muito um no outro. Foi o que sustentou, o que segurou a gente na temporada toda. E o Paulo é uma criatura excepcional, ele é realmente muito inteligente, muito divertido, muito verdadeiro, muito fio terra, sabe? Ele é um cara assim que eu adoro o Paulo. E o Fagundes é hors concours, né? Eu tive grandes oportunidades de trabalhar com ele. Avenida Paulista, né, foi uma série que eu adorei fazer. Fagundes estava brilhante e eu adorei mesmo cada minuto daquela, muito bem escrito, texto espetacular. E dividir o palco com ele é o máximo. E ele está sempre bem no teatro e faz o sucesso que faz, também não é à toa. Obrigada. Você entendeu a peça do Paulo Betti? Eu entendi, mas não vou explicar agora. Nós temos mais um intervalo agora, voltamos já já com o Persona em Foco de hoje. Pronto, vamos continuar o Persona em Foco. O diretor e produtor Atílio Ricó e o novelista e produtor Carlos Lombardi continuam conduzindo o bate-papo com Bruna Lombardi. Bruna, no cinema, você fez também várias participações. Aí você foi para Los Angeles. Aprender a fazer roteiros. Qual a diferença entre escrever um livro e fazer um roteiro? São técnicas muito, muito diferentes, né? Quem é roteirista sabe. Fazer um roteiro, você tem que ter uma grande abrangência, é bastante complexo, você lida com uma grande organização, com muito preciso universo, personagens aos quais você tem que ser profundamente fiel, porque o pior roteirista é aquele que, para resolver um problema dele, roteirista, trai um personagem. Então, você não pode trair o personagem, você tem que se colocar num beco sem saída e você, roteirista, achar a saída e não fazer o personagem fazer aquilo que ele não faria só para resolver o seu problema roteirista. Bruna, o diretor de um dos filmes que o Atílio mencionou também mandou uma mensagem para você muito carinhosa, olha só. O filme que eu fiz com a Bruna, o único que eu fiz com ela, O Príncipe, é como se eu tivesse feito 10 filmes com ela, porque eu gosto muito do filme. E tive uma prova disso agora na Unicamp, eu apresentei o filme lá, foram debatidos vários filmes meus, inclusive esse, e ela foi particularmente elogiada nesse filme, sobretudo por causa de uma cena perto do final, que é um diálogo entre ela e o Eduardo Tornaghi, em que ela está exemplar. Tá? É maravilhosa a cena, ela está numa melancolia belíssima e termina um filme muito, muito, muito bem, exatamente por causa da presença dela nesse final. Finalmente. Finalmente. E aí, sem perguntas?
Principalmente porque não há respostas. Não há respostas. Ela era muito colaborativa, o Davi ainda participava da filmagem, via filmagens de outras séries nas quais ela não estava, então ela era uma pessoa interessada no mecanismo da coisa. Enfim, foi muito bom, foi muito bom. E fizemos um filme que eu acho que está aí para ficar, viu? Porque eu fiquei muito surpreso de ver as pessoas falando que podia ter sido feito hoje esse filme, O Príncipe. Enfim, uma ótima experiência. E o Georgette, eu já era muito fã, antes de ser convidada para trabalhar com ele, eu era muito fã dos filmes dele. Eu ia ver todos os filmes, sabia diálogos dele de cor, adorava o jeito que ele dirigia os atores, adorava os personagens que ele criava, esse submundo paulistano, essas pessoas que vivem à margem das coisas e acham um jeito de sobreviver cheio de humor. O Georgette é genial. E esse filme, claro, quando ele me convidou, eu nem hesitei, falei sim, sem nem ler. E acabei fazendo um filme super sério. O filme, realmente, como ele diz, é um filme muito atual até hoje, na temática e tal. E é um dos filmes mais que tem uma profundidade, que ele busca. E eu sou muito fã dele. Ele é um cara, um craque, um craque. De lá para cá, você criou roteiros, produziu e atuou em alguns de seus filmes. Entre eles, Amor em Sampa, Signo da Cidade e Onde Anda a Felicidade. A pergunta é dupla. O fato de você ser atriz, como afeta a roteirista? E o fato de você ser roteirista, mudou o jeito de você ser atriz? Legal. Legal. É uma pergunta complexa também. Assim, eu acho que existem 3 papéis importantes que eles se misturam na hora da criação de um filme. Eu sou produtora, eu sou roteirista e eu sou atriz. Por estar ligada a essas 3 coisas, eu penso um pouco em toda essa escala de produção, em como a gente vai apresentar aquilo. Eu trabalho com o Ri, com o Kim, que são assim, super brilhantes no que eles fazem. E a gente discute e conversa muito sobre os conceitos. Nenhum ator, por menor que seja o papel, todos entram para brilhar. Eu me preocupo que os atores entrem em cena e eles mostrem ao que eles vieram, que eles tenham assim, um momento de brilho, de talento, porque é uma delícia ver essa faísca de talento, poder fazer uma cena que sirva aquele ator, assim como o ator serve aquela cena. Eu acho que o que me move muito é o trabalho de ator mesmo. Eu sou muito apaixonada. E eu, como atriz, na hora que eu escrevo, por incrível que pareça, eu preciso decorar igual qualquer ator. É como se eu não tivesse escrito. Eu nem lembro o que eu escrevi, eu tenho que começar do zero. Bruna, nós fomos buscar depoimentos de 2 atores dos seus filmes. Olha só, hein? Opa! Bom, o que falar dessa mulher incrível, de um coração gigante, de uma energia inexplicável, que é Bruna Lombardi. A Bruna me deu a oportunidade de uma experiência que eu nunca tinha vivido, que era fazer um longa. Quer saber? Eu vou parar de cozinhar pra vocês, hein? Ai, eu acho ótimo, porque assim eu fico anoréxica e esquelética. E ela sempre foi muito carinhosa comigo, sempre muito atenciosa. A gente fofocava bastante e falava sobre a vida, refletia sobre as coisas. Bom, primeiro, prazer poder estar falando aqui um pouquinho da Bruna, né? Do filme O Signo da Cidade. Para mim é um filme muito, muito delicado. Oi. Quem é? Ah, é nossa vizinha.
Teca, essa é a Lídia, minha mulher. E tudo foi muito legal. Eu lembro quando eu fui fazer o teste e eles tinham um personagem bem menor pra mim e depois a gente saiu de um papo tão gostoso, tão prazeroso. Eles me ligaram, eu tava voltando pro Rio de Janeiro, eles me ligam e falam assim, olha, nós mudamos de ideia e você vai fazer um dos personagens principais aqui, um personagem maior. E foi o maior barato, cara. Eu posso te dizer que é um filme muito bonito, que eu tenho, assim, uma recordação incrível. Foi o meu primeiro longa-metragem. Você é fantástica. Um beijo no Rio, um beijo na família toda. Espero que a gente se encontre em breve. Um beijo, Bruna. Gente, que surpresas deliciosas, assim. Pessoas que eu adoro, todos eles. O Tiago é uma força da natureza, não precisa você vê quem ele é em tudo que ele faz. Mas quando ele entra na nossa tela, quando ele entrou na minha casa, na minha vida, foi uma coisa exuberante. Eu já fiquei alucinada com ele no primeiro instante. E ele, a mãe dele, gente maravilhosa. E o Malvino, gente, o que é o Malvino? É uma paixão permanente para sempre, querido, uma pessoa também, assim, doadora, gentil, próximo, a gente ficou muito amigo, muito perto um do outro e foi muito, muito importante para aquele filme, que era um filme dolorido de fazer, um filme duro, um filme que mexe com temas da cidade de São Paulo, que faz todo mundo sofrer um pouquinho quando assiste e, ao mesmo tempo, dá um alívio, dá um voo, uma luz. E dividir essa jornada com o Malvino foi um privilégio também. E eu adoro ele para sempre, amigo de coração mesmo. Obrigada. Está na hora do último intervalo do programa de hoje, é rapidinho. Voltamos já com Persona em Foco. Nesse último bloco do Persona em Foco, o Atílio Ricó e o Carlos Lombardi ainda vão fazer mais algumas perguntinhas para a nossa convidada especial, Bruna Lombardi. Bruna, recentemente você escreveu a série A Vida Secreta dos Casais, certo? Em parceria com seu filho, que também divide a direção com o Richelli. Como é que é trabalhar com o filho e com o marido? É que a gente começou a trabalhar junto faz tempo, a gente fez vários filmes juntos, começou em Los Angeles, fez cinema lá, fez cinema no Brasil, em São Paulo, e a gente meio que mistura a vida com o trabalho e a criação é uma coisa muito presente na nossa casa, a gente está sempre criando alguma coisa, seja uma comida criativa juntos, assim, no fogão, seja escrever um roteiro, seja cuidar dos animais, do jardim, fazer o desenho da casa, um projeto, assim, que a gente cria arquitetura. Eu acho que tem tantas coisas que a gente faz criativamente em conjunto que trabalhar num trabalho assim como uma série, um filme, acaba se tornando uma extensão disso tudo. A gente está muito, muito acostumado a trocar ideias, a discutir, a mudar de ideia, a fazer isso, um defender um ponto, outro defender outro, briga, fala, não é nada disso, mas é sempre, assim, uma coisa que faz parte da nossa vida. A gente conversa enquanto come, enquanto faz coisas, enquanto dá risada, brinca com o cachorro, é tudo junto, muito misturado. Bruna, quem será do grande elenco de A Vida Secreta dos Casais, que também mandou uma mensagem para você pelo celular? Olha, falar da Bruna é muito fácil. Ela é uma querida, um amor de pessoa, uma mulher incrível, belíssima como pessoa e como mulher. Uma grande amiga e transforma todos os nossos encontros, a nossa convivência numa coisa muito agradável, muito bacana. E uma grande autora. Já fiz 2 temporadas de um trabalho dela, que ela demonstra uma maestria muito grande, porque chegamos a conversar sobre isso, né? A vida secreta dos casais. A vida é uma batalha diária.
Eu digo isso sempre para os meus filhos. Eu também comecei pobre e não me envergonho disso. O ator é o contador de história, do que sai da cabeça, da alma, do sentimento, da inspiração, da vida, daquele que escreve, daquele que cria, do autor, da autora, no caso da Bruna. E ela deixa à nossa disposição, através do texto dela, dos diálogos, do ritmo, da narrativa, da maneira como ela coloca as coisas para essa história ser contada, ela deixa à nossa disposição muitos instrumentos para a gente usar. Então isso facilita muito a vida de qualquer ator. Bruna, tudo de bom para você, que você consiga todas as coisas que você mais deseja. Amo você. Um beijo, Bruna. O Paulo é um cara também extraordinário, um grande ator, e ele, quando ele chegou para fazer Vida Secreta, eu falei assim, que bom ter o Paulo no elenco. É um ponto de luz, um ponto de força e muito legal. É uma emoção muito grande, você como roteirista sabe. A gente vê o ator transformar em vida aquilo que você imaginou e aquilo que você escreveu. Aquele personagem complexo, cheio de camadas, e ver aquele ator fazer daquilo uma verdade, ver aquele personagem existir na vida real ali na sua frente. É muito emocionante, isso já me aconteceu inúmeras vezes com grandes atores que eu admiro. E eu fico vivendo essa emoção permanentemente, porque eu fico criando sempre novos personagens e vejo o talento desses caras trazerem esses seres humanos para a vida. É uma criação, assim, a gente se sente meio mãe do mundo, né? Uma coisa, nossa, muito, muito assim, intraduzível, que é esse instante da criação, esse nascimento de um personagem. Bruna, seu último trabalho na TV aberta, há 17 anos, a série O Quinto dos Infernos, escrita pelo Carlos Lombardi, aqui presente. E falar em presente, você pretende voltar à televisão? Eu adoro fazer série. Série é muito bom, é um formato que a gente gosta muito, é bom para o ator, é bom para o autor, é bom para o público condensar. Eu sou maratonista de série para assistir. Então, eu curto muito, muito o formato. E a gente fez, quando a gente fez Quinto dos Infernos, eu amei esse personagem. Era um personagem muito histórico, muito inventado pelo Carlos aqui presente. E a gente adorava, eu adorei fazer cada segundo do personagem. Eu era uma trambiqueira, a minha personagem, a Branca Ribeiro, era uma trambiqueira que tinha que sobreviver a qualquer preço dentro daquela corte e precisando se dar bem, como tanta gente que a gente conhece, né? Agora, o que significou para você ter sido a musa, cada pergunta indiscreta que me dão, de um dos nossos mais inspirados poetas, Mário Quintana? Bom, essa amizade já é cantada em verso e prosa, né? Porque a gente fala tanto dele, mas eu fico muito contente cada vez de poder falar dele, porque é manter viva a poesia desse homem, a memória dessa criatura que eu considero um anjo, que desceu aqui na terra, andava de terno, escondia as asinhas dentro do paletó e circulava pelas ruas de Porto Alegre, trabalhava no jornal, fumava seu cigarro, tomava seu café. E a gente se encontrou no lançamento do meu primeiro livro, No Ritmo dessa Festa, na Feira do Livro em Porto Alegre. Ele veio, comprou o livro, se botou na fila, ele já era meu ídolo, eu era uma leitora dele, eu era uma adolescente, ele já era uma pessoa de idade, e eu fiquei tão feliz, tão contente de ter esse contato. É muito, muito gratificante, é um grande privilégio ter tido essa amizade mesmo. E, ao mesmo tempo, ele brinca, você vê o humor do Mário, ele diz assim, ela veio todo ano para esse encontro, o único ano que ela não veio, ela ficou grávida. E eu brincava, dizia assim, prova que não era seu. Mas, de qualquer maneira, foi uma grande amizade que durou a vida inteira, durou até o fim da vida. O que é felicidade para você?
Felicidade para mim hoje é um grande tema na minha vida e é um tema que eu trabalho com ele porque eu acredito que a gente conseguir conscientizar as pessoas da importância de ser feliz ou mais feliz é um caminho para buscar equilíbrio nesse mundo conturbado, difícil que a gente vive. E muitas vezes as pessoas falavam assim, mas você vai trabalhar com esse tema, felicidade, tem tantas coisas importantes assim acontecendo. E eu dizia assim, justamente, quanto mais dura está a realidade, mais a gente precisa buscar esse balanço, mais a gente precisa buscar esse equilíbrio e trazer a harmonia de ser feliz. E hoje esse é o meu propósito, eu trabalho com isso com seriedade, em palestras na nossa Rede Felicidade e em muitas coisas que a gente está fazendo, inclusive o próprio Clube Felicidade. Felizmente, para milhões de telespectadores, para todos que vieram aqui, para o meu xará, para o Lombardi, nós estamos terminando. Mas, para que você possa deixar assim uma coisa gostosa para todo mundo, nós queríamos fazer um pedido. Você poderia dizer uma das suas poesias? Aliás, poderia ser aquela poesia Asas no Abismo? Tá bom, vamos lá. Eu não sei de cor, eu nunca decoro minhas poesias. Eu decoro tanto texto como atriz, acabo não decorando. Mas então eu vou ler para vocês, tá? Crio asas no abismo e sobrevoo, devagar e distraída, essas coisas que na vida simulam quase uma queda. Sei do voo, sei do prazer, de subir e de descer e de me deixar cair. Sei que vou me machucar, mas me atiro para voar. Na batalha diária com o medo, eu sussurro em seu ouvido. Pode deixar, seu segredo está bem guardado comigo. Pode confiar em mim. E troco o não pelo sim. Faço acordo com o que temo. Concilio Deus e o demo. E onde vou, mora o perigo. Não há mais o que eu não enfrente. Se é coisa que eu acho, eu digo. E faço tudo o que cismo. Vem tanta gente comigo. A gente se joga e aprende a criar asas no abismo. Obrigada. 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 Ai, que linda. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Foi lindo programa. Obrigada.